Dia desses eu vi uma postagem na internet de alguém dizendo que era um absurdo o preço atual dos carros e que um Ford EcoSport de 2019 para 2020 já estava beirando os 80 ou 90 mil reais, um carro usado. Em parte a gente concorda, porque o preço dos carros está realmente alto, especialmente quando aumenta o zero, o usado aumenta junto. Agora, especificamente um Ford EcoSport não pode custar o mesmo valor dos seus concorrentes? Essa é a nossa dúvida, porque talvez o que falta seja compreender que este carro aqui não deve absolutamente nada para os seus principais concorrentes do mesmo ano modelo. Eu posso falar de Renegade, eu posso falar de Creta. Em todos esses aspectos, o Ford EcoSport não deixa a desejar, exceto por um detalhe na parte mecânica desse carro que é preciso ter mais atenção. No que a gente fala em termos de consumo de combustível, acabamento e equipamentos, esse carro é um dos mais completos que você pode encontrar nesse ano modelo. E a partir do ano de 2017, ele se torna uma opção bastante interessante de compra. E a gente vai te mostrar isso aqui nesse vídeo com o EcoSport 1.5 Freestyle, ano modelo 2018. Começando a olhar para esse carro aqui pela parte da frente, a gente já vê aqui um conjunto de iluminação muito atual. Primeiro porque essa versão Freestyle, ao contrário da SE, já tem aqui o filete do DRL em LED e um bloco projetor para quando a gente fala em termos de farol baixo. Então esse já é um farol mais avançado em relação à versão mais simples, em que a gente já tem aqui essa opção. E ainda aqui a gente tem o farol de neblina. Não são todos os EcoSport que têm o farol de neblina, mas essa versão Freestyle já tem esse equipamento posicionado aqui junto da seta na parte inferior do para-choque. Por conta disso, a iluminação a partir dessa versão é bem mais interessante. Além disso, a gente tem aqui elementos da grade nesse tom escurecido nessa versão Freestyle. E quando a gente começa a olhar para esse carro, a gente vê muito da identidade visual da Ford, que acompanhou a marca até o final dos tempos em que ela esteve aqui no Brasil. Começando a olhar esse carro aqui pela lateral, a gente já pode encontrar nessa versão Freestyle aquele mesmo estilo de ambientação que a gente já via nas versões Freestyle da geração anterior. Rodas em tom cinza, espelhos retrovisores em cinza e as maçanetas, tudo isso nesse mesmo tom. E eu falo aqui inclusive de rodas de liga leve 16 polegadas calçadas com pneus 205. Aqui com o pneu original ainda, um pneu Michelin que acompanha essa EcoSport que está com 33 mil quilômetros rodados. Na parte externa a gente ainda encontra aqui esse friso que era acessório, mas nesse carro a gente percebe o seguinte: não foram aplicadas películas nos vidros, por conta disso a gente percebe um carro bastante original aqui no espelho retrovisor. Isso também é um item que mais recentemente ficou comum, mas essa EcoSport de 2018 já tem. Na parte traseira, a característica da EcoSport é a step aqui na porção traseira. A gente viu muita especulação e muita influencer, questão da mídia reclamando da step, que esse era um desenho ultrapassado, que ninguém mais utilizava esse equipamento. O mais engraçado é que quando a Ford resolveu então fazer uma pesquisa para saber o que os clientes achavam, metade dos clientes disse que não se importava e que gostava da step estar aqui. Outra metade sim reclamou, ou seja, a step na traseira era algo que os clientes gostavam, ao contrário daquilo que era dito pelos influencers. Então, o que foi feito no último ano ou nos últimos anos? A versão Titanium perdeu esse equipamento, mas as outras preservaram. A abertura aqui da tampa da EcoSport fica por conta então desse botão aqui na lanterna, na lateral, e a gente vai encontrar aqui então já um bom compartimento em que tem números razoáveis, mas muito dentro da proposta daquilo que a gente já imagina para um crossover. Porta-malas grande não era um ponto que a gente tinha em EcoSport, assim como também não tinha em um Jeep Renegade, por exemplo. Mas aqui a gente tem altura em compartimento. Os números eu vou deixar aqui no caractere. E ainda aqui, olha só, essa cobertura retrátil que a gente tem essa possibilidade aqui nessa versão Freestyle. Detalhe da anteninha no teto e a gente ainda tem ali situações em que a porta aqui, fecha, né, de forma bastante suave. Eu até exagerei na força. Agora a gente dá uma espiada lá dentro.
É na parte interna que a gente consegue imaginar que esse Ford EcoSport aqui não deve em nada para concorrentes da mesma época como o Jeep Renegade e também o Hyundai Creta. Eu vou começar a te mostrar primeiro o que essa versão Freestyle oferece. O acabamento suave ao toque aqui, bem macio nesta outra porção. O revestimento aqui é em plástico rígido, porém é de boa qualidade, mais um aplique, e os botões aqui são os mesmos usados em modelos mais sofisticados da Ford, como o Focus e o próprio Fusion, que tinha no mesmo ano. Versão Freestyle tinha essa ideia de mesclar o couro sintético com o tecido, então a gente tem sim um revestimento que é parcialmente em couro. O volante também completamente em couro e uma sofisticação que a gente encontra em termos aqui de acabamento no volante desse carro. É que essa linha aqui já recebe o volante no mesmo desenho do Ford Fusion e também do próprio Focus desse mesmo ano modelo. Então a gente já vai encontrar aqui os mesmos comandos aqui que a gente tinha em modelos mais sofisticados, assim como o revestimento das portas. A gente tem aqui os comandos para o painel, comandos para interagir com a mídia, comandos para o piloto automático e limitador de velocidade. Aqui no painel de instrumentos eu vou te mostrar na sequência, mas antes, o painel do carro também é suave ao toque, assim como as portas. Então a gente só de tocar já consegue sentir e perceber realmente uma sofisticação maior. Se o Jeep Renegade ficou marcado por aquele painel suave, aqui no EcoSport esse desenho também é totalmente emborrachado e suave ao toque. Outro destaque fica aqui por conta do sistema de mídia da Ford, em que a gente tem essa tela aqui, que desde 2017 a gente já tinha essa opção. É o Sync da Ford, um sistema muito rápido, em que basta a gente tocar para poder ter conexão com o telefone celular e se tiver algum já aparelhado, fazer as conexões aqui. Claro, aqui o Android Auto e Apple CarPlay necessitam de fio, mas é uma mídia rápida, uma mídia certeira e que já tem aqui a navegação embarcada, em que a gente já consegue encontrar o mapa nativo aqui dentro do carro. Esse era um dos destaques. E é muito rápido o toque. Também tem aqui questões de aplicativos, procurando aqui conexão com celulares, fazer a configuração do carro, inclusive, tudo isso já pode ser feito aqui pela tela do carro. Essa tela já era uma tela flutuante, inclusive uma tela que já estava colocada nessa maneira como os carros já estão mais atuais. E quando a gente fala aqui do painel de instrumentos, a gente tem esse desenho aqui que ele vai aparecer piscando, mas é muito mais pela questão de que quando a gente desliga o carro, olha o que acontece aqui. Ele vai desligar todo o painel e quando a gente vai dar novamente aqui a partida no carro, ele acende os números. E em termos de computador de bordo, aqui a gente tem um desenho super completo com esta tela central aqui que vinha a partir da versão Freestyle já colorida. E a gente vai interagir com esse lado aqui do volante. E aí, quando a gente faz a alternância passando para baixo, eu tenho a velocidade do carro, ou seja, o velocímetro, eu tenho aqui a bússola que vai atuar conforme a navegação aqui na tela. Mais para baixo eu ainda tenho conexão com a rádio, dispositivo de celular, configurações do carro, e aí eu vou ter várias possibilidades, informações na tela, assistência aqui para o motorista, assistente de partida em rampa ativado, por exemplo. Eu ainda tenho configurações do próprio veículo, se eu quero alertas sonoros, travas, janelas, limpadores, todas essas opções eu consigo fazer essa configuração aqui pela tela do carro. E ainda aqui, ó, questões de chave inclusive. Passando mais para cá, eu vou para o computador de bordo do carro, em que eu tenho aqui em cima a média do carro, lá eu tenho a quilometragem desde o último abastecimento, mais aqui o consumo instantâneo, que quando o carro está parado ele fica em litros por hora, e ali do outro lado, aqui nesses 239, eu tenho a autonomia com esse consumo. E essa média de 13 km com litro, ela está mesclando aqui questões de cidade e estrada, e é um número muito bom para esse carro. Em termos de equipamento, esse carro também se destaca bastante, porque a gente tem aqui airbags frontais e também airbags laterais e ainda airbag aqui de cortina. Então a gente tem pelo menos um conjunto com 6 airbags aqui nesse carro. Os 4 vidros são elétricos, mais o travamento das portas. Os faróis nessa versão não são automáticos, mas você pode encontrar esse tipo de equipamento em versões mais caras.
Além da mídia que eu já te falei, a gente também tem aqui um ar-condicionado automático e digital. Por conta disso, a gente pode programar aqui no próprio botão do carro qual é a posição que a gente vai querer e conforme a gente vai alternando, olha só aqui na mídia, a gente já vai aparecendo ali a velocidade do ventilador e também a temperatura do ar-condicionado. Tudo isso a gente tem botões físicos e ele ainda joga ali para a mídia para que a gente possa observar tudo isso. E a mídia ainda tem a câmera de ré com o sensor de estacionamento e a linha de guia é dinâmica. Aqui eu tenho possibilidade de desligar o controle de tração e mais duas portas USB lógicas para conversar com a mídia. Porta-objetos, porta 12 volts e aqui a gente fala de uma EcoSport com câmbio manual nesta versão Freestyle. Muita gente vai pensar, poxa, mas se já é um carro dessa categoria, por que não uma automática? E a automática é boa opção também, porque a partir de 2017 não é mais o automatizado Power Shift, já é uma caixa automática real. Mas especificamente esta EcoSport tem um público porque a proprietária gosta de câmbios manuais e já tem quase 70 anos de idade, não consegue se adaptar com um carro automático. Para que ela não invada uma loja, por exemplo, a preferência foi por essa aqui. E aqui a gente consegue ter um pacote super completo de equipamentos casado com o câmbio manual. Alavanca aqui do freio de mão, porta-objetos super completo e ainda aqui, ó, descansa-braço central com um porta-objetos bastante profundo. Tudo isso a gente tem nesse carro, além de um banco com a regulagem de altura, em que eu consigo sair de posições bem baixas e ir até posições mais elevadas, tudo conforme o motorista. Agora a gente dá uma olhadinha lá atrás. Na parte traseira, a gente já percebe uma porta que, ao contrário de outros carros mais atuais que a gente já conhece, preserva o mesmo acabamento lá da frente. Aqui, ó, porção suave ao toque, e é um suave ao toque mais denso, com mais margem aqui do que carros da Fiat, por exemplo. Aplique aqui nessa outra porção, ou seja, ao contrário de Duster, que perde esses equipamentos, aqui no EcoSport está tudo preservado igual como é lá na frente. E o banco também tem o mesmo revestimento. Quando a gente se acomoda aqui na porção traseira, ainda que o carro não seja tão grande, olha só, tenho boa movimentação de pés. E por que eu tenho essa boa movimentação de pés e um bom espaço entre as pernas? O carro não é comprido, como será que ele consegue esse milagre? Fazendo com que o EcoSport seja mais alto, com que o assento aqui fique mais elevado. Então, a gente tem aqui uma posição em que se consegue olhar por cima dos ombros dos ocupantes dianteiros e por conta disso, a gente tem sim uma situação de ter mais conforto e bom espaço aqui para as pernas, porque a minha perna fica mais sentado, mais em formato cadeirinha e eu não preciso de tanto espaço longitudinal do carro. Outro detalhe, bancos macios, coisa que a gente não encontra nos carros mais atuais, que normalmente tem assentos mais duros. Aqui, quem gosta daquele conforto mais americano, daquela ideia de um carro com assento macio, se encontra super bem aqui no EcoSport. E até surpreende, porque tem outros carros, por exemplo, o próprio Jeep Renegade, você senta mais para baixo, você não tem tanto encaixe aqui no banco. Aqui sim, com certeza o conforto é melhor. Em termos do conjunto de suspensão, a gente tem um carro aqui bastante tradicional. Dianteira independente do tipo McPherson, a traseira com eixo de torção e o conjunto de freios aqui a gente tem disco na dianteira e tambor na traseira. Agora, o destaque aqui para o EcoSport fica por conta das dimensões em termos de capacidades, já que a gente tem 21,5 centímetros de ângulo de entrada e a gente tem um ângulo central de 19 graus, uma altura mínima do solo de 20 centímetros, ou seja, ainda que ele pareça mais baixo que o outro EcoSport também tem uma altura equivalente, então ele não é tão diferente assim da EcoSport anterior. E o ângulo de saída, por conta da roda ficar bem próxima aqui da traseira do carro e o balanço traseiro ser curto, ele tem um ângulo de 31,5 graus. Ou seja, números que são suficientes para você não esbarrar, por exemplo, em uma saída de calçada. A ressalva fica ali na frente por conta do para-choque que vai até a porção mais inferior e aí sim você precisa de um pouco mais de atenção. Mas esse carro, quando ele chegou nessa geração mais atual, ele já veio numa condição de ser mais baixo, mais um crossover do que um SUV,
como a gente tinha aquela aspiração na geração anterior. Agora, por falar em termos de controles do carro, a gente tem aqui então a chave desse EcoSport, uma chave que ela é canivete, claro que ao longo do tempo essa molinha aqui já vai perdendo um pouco da sua eficiência, mas é aquela chave tradicional da Ford com os comandos para travar o carro e aí ele já levanta os vidros de forma automática e também comandos para destravar o carro. E aí, se eu pressionar e ficar segurando, a gente vai ver agora se ele baixa o vidro, baixa os 4 vidros do carro, pressionando e ficando segurando. E um detalhe aqui atrás, olha só, o vidro traseiro desce por completo, ao contrário de outros modelos, inclusive da mesma categoria, em que fica uma porção de vidro aqui, nesse EcoSport, o vidro desce de forma inteira. A gente dá uma olhada no motor agora. Quando a gente fala em termos de propulsor, a gente tem aqui embaixo do capô um motor então 1.5 de 3 cilindros, uma tecnologia já mais avançada quando a gente compara, por exemplo, com motores de 4 cilindros que a gente tinha em outros modelos. Agora tem gente que não gosta do motor 3 cilindros, isso é verdade. Esse aqui ele ainda tem uma vibração um pouco maior, mas a grande vantagem desse carro está na economia de combustível. A gente tem aqui então um motor de 3 cilindros com aspiração natural, com comando de válvulas duplo no cabeçote e ainda um carro com 4 válvulas por cilindro, então é aquele 1.5, 12 válvulas. E a gente tem variação no comando, tanto na admissão quanto no escape. E o acionamento desse comando, e aqui você precisa de muita atenção antes de comprar a sua Ford EcoSport, é que este comando de válvulas ele é acionado por correia dentada e esta é uma correia que ela é banhada em óleo. Esse é o senão do EcoSport e é a única ressalva que a gente precisa fazer nesse modelo, em que você só pode utilizar aqui o óleo recomendado para esse conjunto propulsor com a propriedade específica para banhar a correia dentada sem agredir a borracha. É aquela mesma condição em que você tem, por exemplo, num Chevrolet Onix, por exemplo, em que você tem que usar o óleo Dexus e se utilizá-lo, essa correia só vai ser trocada em quilometragens bem altas a partir dos 140 mil quilômetros. A gente vai deixar o número específico dela aqui no caractere. Claro que você pode fazer isso antes, faça isso ao comprar a sua EcoSport. Mande fazer a troca da correia, é um investimento caro, mas é uma garantia de que a partir dessa troca você vai fazer apenas a utilização do óleo correto. Agora, em termos de números, esse conjunto propulsor é bem interessante. A gente fala de um carro com 130 cavalos a gasolina e com 15,6 kgfm de torque, ou seja, um conjunto propulsor eficiente, porque ele é pequeno, consome pouco combustível e, além disso, ele também é um carro com uma performance, e a gente vai ver isso quando for dirigir. Especificamente nesse EcoSport aqui, a gente tem um câmbio que ele é manual. Então, ao contrário da caixa automática, aqui a gente vai ter então 5 marchas e a gente vai ver um pouco mais disso quando for dirigir. Começando o nosso percurso aqui com a EcoSport Freestyle 1.5 manual 2018. Uma das coisas que a gente já consegue perceber aqui na EcoSport é que essa nova geração trouxe os espelhos mais para cá. Isso é algo positivo se por acaso não tivesse nos tirado a visibilidade, né? Porque aquele vidrinho que tem mais ali na frente a gente praticamente não consegue ver. Isso é uma característica dos Ford dessa geração já, que chegou também no New Fiesta, e a gente tem, né, as colunas que avançam um pouco mais para o para-brisa, né, para frente. A gente não tem uma visibilidade lateral, a gente fica mais como se estivesse naquela ideia de minivan, como a própria Spin nos mostra. É uma característica desse projeto que a gente tem aqui na EcoSport. Agora, ainda assim, olha só, um bom alinhamento aqui do volante, também meu nariz na reta do painel do carro. A gente já percebe aqui que a gente tem uma boa condição de centralização, painel bastante voltado para cá, fácil acesso para alavancas e também para mídia. Então eu, na posição que eu estou aqui, consigo também tocar no ar-condicionado. Isso é algo que facilita para o dono e para o motorista. Como a gente está falando de um crossover, né, a gente tem uma altura equilibrada do solo. Porém, uma das coisas que a gente precisa entender é que essa geração aqui não é tão valente quanto a outra EcoSport. Então, por exemplo, olha só, a gente vai sentir um pouquinho mais quando passa em buraco, a gente vai sentir um pouco mais quando passa nessas imperfeições, né, em que a frente do carro vai baixar um pouco mais. Então, é algo que quem sai de uma EcoSport para outra
vai conseguir sentir, né? Vai perceber, vai precisar de um pouco mais de cuidado para poder fazer esse tipo de acesso. Agora, uma coisa que é excelente é o câmbio com engates certeiros de marcha, com situações em que o carro faz uma transição com aquele engate bem posicionado, bem escalonado. Por exemplo, aqui ó, estou reduzindo aqui para a segunda marcha, olha só, e o engate é muito firme, muito controlado, muito direto, melhor dizendo. E também a gente já está percebendo que eu passando aqui nessa condição com buracos, a gente percebe muita integridade na suspensão dessa EcoSport. É algo que chama bastante atenção, exatamente por conta, né, da gente poder ter aqui um carro com capacidade, né, para poder vencer os obstáculos. A gente tem uma suspensão que, ao mesmo tempo, ela é macia e equilibrada para um ciclo urbano, para a gente poder rodar dentro da cidade, ou até mesmo, né, em ruas mais de interior como a gente tem aqui. Mas o que a gente percebe é realmente, né, uma condição que equilibra muito a maciez, mas com a capacidade, olha só, de enfrentar esse tipo de buraco, esse tipo de obstáculo. É um carro que vai se sair bem na cidade, que também vai se sair bem em condições mais afastadas dos grandes centros urbanos, em que o motorista vai precisar de um pouco mais, né, de suspensão. Agora aqui, ó, só nessa entradinha e saída aqui de via é que a gente vai precisar de um pouco mais de atenção. Agora, em termos de desempenho, olha só, motorzinho 1.5 desenvolve super bem. Em 2 tempos aqui a gente já está a 60 km por hora e olha, com quase nada de ruído aqui dentro, com uma condição de muita tranquilidade, inclusive para o motorista poder acelerar e poder fazer uma retomada dentro da cidade. Então isso é interessante. A posição aqui do motorista, você tem algumas situações que são um pouco peculiares, né? Comparado com a EcoSport anterior, que era mais SUV, a gente podia olhar mais o capô. Essa aqui não. Então, olha só, tem um buraco aqui na frente, mas eu, na posição em que eu tô, eu não consigo enxergar daqui. Então, eu preciso estar mais antenado, estar prestando mais atenção para o buraco lá na frente, porque se o buraco estiver perto do carro, aí sim você não vai conseguir ter acesso. Vamos ver se ela não vai raspar nesse aclive. Não raspou. Não raspou. Consegui transpor de uma maneira tranquila. Agora, uma das coisas que parece, né, às vezes por ela ter essa frente mais baixa e a gente ficar posicionado mais para trás em relação à frente do carro, ao balanço do carro, isso, quando a gente está dirigindo, a gente fica com certo receio, né, para que o carro possa, daqui a pouco, ficar numa situação de bater ou de raspar. Agora, rodando aqui em condição de piso mais plano, aquele equilíbrio e aquela suavidade que a gente tem de um carro da Ford está muito presente aqui nessa EcoSport. A gente consegue perceber aqui um bom equilíbrio em relação à questão de suspensão, como eu falei, sem copiar muito a imperfeição do piso. E se a gente estiver dirigindo agora aqui numa condição de asfalto, também, olha só, um carro que retoma a velocidade de uma maneira até intensa, né? Porque eu estou aqui a 70 km por hora já, e a impressão que eu tenho dirigindo o carro é que a minha velocidade é menor do que o que efetivamente eu estou de fato dirigindo. E rodando aqui na estrada, a gente consegue utilizar alguns assistentes que esse carro aqui tem, mesmo sendo manual, né? A gente tem aqui o controle de cruzeiro, então eu aperto no 7, ponho para baixo, olha só, ele programou para andar a 72 km por hora, posso tirar o meu pé do acelerador e ele já vai manter a velocidade que eu programei, e toda essa informação fica apontada ali na tela do computador de bordo. Outra coisa que é interessante é que essa tela, ela é grande e para um observador, né, para um motorista que precisa dar uma olhada rápida, a fonte é fácil, a visualização é muito tranquila. Rodando aqui, eu tô com uma média instantânea de 19 a 20 km com litro aqui nos 70 km por hora. Então você pode esperar ótimas médias aí de 14, 15, até 16 km com litro se estiver rodando com esse carro em estrada de piso plano, com velocidade constante dentro do limite. É um carro que é econômico e essa é uma das grandes vantagens da EcoSport em relação aos seus concorrentes. A gente tem efetivamente um carro que consegue equilibrar essa ideia de ter um crossover,
SUV, como a maioria das pessoas chama, mas aqui no canal a gente entende como crossover, e que equilibra com um bom consumo de combustível. Agora, ele também vai oferecer desempenho no momento em que a gente for pisar. Vamos só passar um pouquinho dessa condição aqui de maior perigo, e eu vou fazer o seguinte, vamos passar aqui na ponte, e eu já vou poder retomar velocidade. Vamos reduzir aqui para a 4ª marcha, subiu para 2.500 rotações, vamos embora na terceira, 3.500, olha só, mesmo no aclive ela consegue retomar bem. Agora que entrou no plano, eu estou aqui com 5.500 rotações, passei para a 4ª marcha e logo em seguida eu já estou rodando aqui a 130 km por hora nesse local ermo. E já vamos diminuir a velocidade, né? Exatamente por conta dessa aceleração. E olha, anda muito e surpreendentemente, sem que você se dê conta que você está andando rápido. Pode ser até um perigo, né? Mas a Eco é muito rápida e assim, você não tem nem a impressão de que o carro está acelerando tanto e está andando tão rápido quanto ele está andando. Isso é uma característica que a gente não vê, por exemplo, no Jeep Renegade. O Jeep Renegade demora muito mais para acelerar, tem aquela questão de ter um corpo maior, mas aqui na Eco, olha só, até em 5ª marcha mesmo, ó, eu consigo pressionar o acelerador com mais força, dos 90 ela já vai aqui para os 100 km por hora e segue avançando, segue ganhando velocidade. E olha, com uma suavidade, uma tranquilidade muito peculiar aqui de um carro da Ford. E a gente pode manter aqui altas velocidades, por exemplo, ainda que a estrada não seja a melhor de todas e que o asfalto não seja o maior tapete, olha só, com pouquíssima ondulação, com muito conforto, muita suavidade e aquele DNA da Ford de ser um carro suave, americano, macio, muito voltado para o conforto. Surpreende e mostra muito da essência da marca que a gente tem aqui nesse EcoSport. E uma outra coisa que me chama bastante atenção é que a gente está aqui em um carro que também consegue virar bem. Olha só, como ela é compacta, né? Olha só, para a gente fazer aqui ó, essa saída em via e um posterior acesso, a gente não vai ter tanto problema para poder retornar para a via. Passando o caminhão aqui, outra coisa que esse carro aqui tem que já é muito importante é o assistente de partida e rampa. Ele não permite que o carro ande para trás quando a gente está acelerando, arrancando numa rampa. Já é algo interessante, já é algo importante que você tem nos carros de hoje. E aqui, ó, fazendo de novo essa retomada, o ponteiro do velocímetro sobe muito rápido, o do contagiros também acompanha e impressiona bastante a agilidade e a capacidade que esse motor 1.5 aqui tem de fazer uma aceleração e de andar super bem. Esse desempenho aqui da EcoSport eu realmente confesso que eu não esperava. Já fazia bastante tempo que eu não dirigia uma e esse desempenho desse motor 1.5 realmente chama bastante atenção. Dito tudo isso e muito dessa experiência que a gente tem aqui no carro, essa imersão que a gente consegue perceber aqui com um bom acabamento, com volante de couro, com uma suavidade, com plásticos de boa qualidade, tudo isso nos traz a imersão de que de fato a gente está num carro de uma categoria superior e um carro que tem capacidade para a gente fazer manobra, para a gente fazer, por exemplo, ultrapassagens e viajar com muita tranquilidade. É de fato um carro que, se a gente for levar em conta os outros concorrentes da mesma época, esse aqui, se não é equivalente, ele está um degrau acima. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora e dá para a gente fazer antes uma médiazinha puramente de estrada. Eu vou zerar aqui. 2 km rodados aqui, então, antes de fechar esse percurso andando e uma média de 16,5 km com litro, entre 90 e 100 km por hora, piso plano, sem acelerações, com a melhor condição possível. Então, dá para ter um carro completo, um carro confortável, econômico, com suspensão macia, muito voltado para ter uma performance em que vai te agradar, que vai te deixar numa condição mais tranquila para dirigir. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora. Ar-condicionado digital,
Sistema de mídia Sync Ford com uma velocidade bem rápida, bastante responsivo, câmera de ré, sensor de estacionamento e um acabamento digno de carro de categoria superior, com detalhes que estão aplicados aqui nesse EcoSport, que não devem nada para um Fusion, não devem nada para um Ford Focus, que são modelos realmente topo de gama da Ford. Por conta disso, a gente tem então neste EcoSport aqui um bom produto e que, dando a manutenção adequada para esse conjunto propulsor e para esta correia que precisa do óleo específico, não vai te dar problema e ainda vai ter um rodar mais suave do que outros modelos. E a grande vantagem é que ele reúne todos esses benefícios com um consumo bem interessante de combustível. É um carro que gasta pouca gasolina. E por conta disso, a gente já consegue entender que o EcoSport desta geração aqui em nada deve para um Jeep Renegade, em nada deve para um Hyundai Creta, que eram modelos que foram bastante vendidos nesse mesmo ano modelo aqui. E o EcoSport acabou ficando de lado, de certa forma até um pouco injustiçado no mercado, por conta, das pessoas não darem o devido valor que esse carro aqui tem com todas essas situações. Claro que o câmbio automatizado dos anos anteriores prejudicou um pouco a imagem da Ford e a própria imagem do EcoSport. A Ford demorou para tomar a iniciativa de fazer as mudanças, mas esta opção aqui de 2017 para cima, até o final da produção aqui no Brasil desses modelos, ela é sim bastante interessante. Tchau e até o próximo vídeo.